TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Moradas espirituais. Visita a 20 colónias. Este livro descreve-nos as 20 colónias espirituais visitadas em desdobramento consciente durante o sono pela conhecida médium e oradora espírita Vânia Arantes Damo. É um importante livro mediúnico que deve ser lido por todos. Queridos companheiros, que a paz do nosso Mestre e Senhor Jesus esteja com todos nós. Aqui estamos nós, neste domingo de Páscoa, e vamos falar desta personagem, em que é uma data que é reverenciada em todas as organizações espíritas, porque é através dele e foi por ele que nós tivemos conhecimento da mensagem que o Cristo nos legou há 2000 anos, e que vamos conseguindo perceber melhor, detalhadamente, tudo o que realmente o Cristo nos trouxe naquela época. Em 1 de abril, portanto, amanhã, em abril de 1858, Allan Kardec fundou a Sociedade de Presidência de Estudos Espíritas, que tinha por objetivo o estudo de todos os fenómenos relativos às manifestações, fica mais fácil aqui, espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. Isso é o resultado do nosso aprendizado e que, graças a ele, nós temos essa riqueza de conhecimento. Em 1855, desde 1855 a 69, Kardec consagrou a sua existência ao Espiritismo, sob a assistência dos espíritos superiores, representando o Espírito da Verdade, estabeleceu a doutrina espírita e trouxe aos homens o Consolador prometido. Reparem que, em 14 anos, num esforço muito grande, ele conseguiu codificar, trazer para nós a base, o edifício, e que mais tarde iria trazer os acessos. Ele construiu toda a estrutura do edifício. Mais tarde, ele viria a trazer as janelas, as portas, os acessos e todas as visões que hoje encontramos. O codificador desencarnou em Paris a 31 de março de 1869. Faz hoje 160 anos. Se a minha matemática não está errada. Com 65 anos de idade, no seu túmulo está escrito: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Progredir sem cessar, tal é a lei. Quando eu estava integrado na doutrina, em São Paulo, Brasil, no tempo que eu estive de imigrante, eu tinha muito gosto de conhecer aonde nasceu Batuíra aqui em Portugal e visitar o túmulo de Kardec no Père Lachaise, em Paris. Graças à ajuda espiritual eu consegui. E contei a um casal amigo, muito amigos mesmo, a quem devemos muito, o tempo que eu estive no Brasil e não só, agora como espírito, e disse: eu estou com muita vontade, vou em Portugal, ir a Paris. E eu despedi-me deles, para embarcar no outro dia ou no outro. E ele falou para a esposa: Orlando, quando se encontrar junto ao túmulo de Kardec, vai chorar. E aconteceu. Estavam ali algumas pessoas que tinham perdido o filho, me emocionei muito, e pronto, ficou por isso mesmo. De regresso ao Brasil, de regresso a São Paulo, eu contei-lhe a viagem, que foi muito bonita, e porque foi 15 anos que não tinha vindo à minha terra.
por falta de condições, isso me emociona muito. E, sabe, eu estive lá no Père Lachaise, em Paris, e me emocionei, chorei. E ele virou para a companheira e disse: eu não te falei que ele ia chorar como lá está? Olha o que é a mediunidade, de premonição. E foi isso que aconteceu. E cá temos nós outra personalidade, que segunda-feira próxima, 2 de abril, ele é aniversário do seu desencarne. É o mesmo espírito em corpos diferentes. Nascimento, desculpem. São os 2 espíritos em corpos diferentes. Há algumas pessoas que não concordam com isso. Dizem que a personalidade de um não se relaciona com a do outro. É uma realidade. Portanto, Kardec, ele era uma personalidade da sociedade naquela altura. E o Chico, nós vamos ver o que é que ele foi na reencarnação, e, à primeira vista, poderíamos até concordar que em personalidade. Mas vamos ver Michel. Acorda aqui. Para trás. É a imagem que está aparecendo ali, já está. Não, mas é que eu quero antes. Exatamente. Portanto, são 2 personalidades e que nós vamos nos referir também, porque na próxima segunda-feira é aniversário dele, e que também no movimento espírita ele é muito lembrado, e com toda a razão, porque a ele muito devemos. Esta casa, eu em particular a minha família, devemos muito a ele, no tempo que convivemos com ele lá em Uberaba, 22 anos. Por isso, há muitas recordações e muito recebi dessa criatura. E fui buscar este livro muito simples, mas tem ensinamentos e passagens muito interessantes que todos nós vamos analisar. E começa por dizer, o nosso querido Adelino da Silveira: para que nada se perca. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobram para que nada se perca. Depois da multidão, depois da multiplicação dos pães, Jesus nos dá uma notável lição de como evitar o desperdício. Como sempre, e em todas as parábolas, nós temos que ir buscar o fundo espiritual, para que aí assim nós possamos perceber melhor. Repara que nada se perca. Temos o exemplo dos evangelistas que anotaram tudo o que eles puderam, para que hoje nós tivéssemos realmente o Novo Testamento e aquilo que Jesus nos deixou. Após a multidão haver-se fartado, sobraram vários pedaços espalhados pelo chão. Ele então diz aos seus discípulos novamente: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E encheram 12 cestos com o que havia sobrado. Vamos buscar para nós um pouco dessa passagem em termos da nossa vivência dentro da doutrina, para que nada se perca. Oportunidade de aprender aquilo que o Espiritismo nos traz. Aproveitar o tempo tanto quanto possível, porque o Chico diz: se eu perder 15 minutos, eu não consigo mais recuperar. E dizia mais: vamos aproveitar todo o tempo que seja possível
integrados na doutrina. Vamos aproveitar. E diz mais, as palavras de Chico são alimento para a alma. Se eu pudesse, as juntaria todas em livros para que nenhuma delas se perdesse. E ele fez a tentativa. Desta forma, este livro resiste a passagens que foram ouvidas em diversas circunstâncias, em épocas recentes ou recuadas, algumas delas notadas na hora como foram pronunciadas. Destas, pude precisar datas. Ele conviveu, eu conheci, o Adelino da Silveira, conviveu muito com Chico. Ele era de Mirassol, Minas Gerais, e vinha ali muito a miúde visitar o Chico. Certa vez, Chico, com toda a dificuldade, não tinha nem dinheiro para comprar os seus medicamentos. E ele disse, Adelino, muito obrigado pelos remédios que você trouxe. Eu aí fiquei percebendo que ele, não tendo dinheiro, era o Adelino da Silveira que lhe trazia e que aviava a receita. De outros só me lembrei algum tempo depois, mas parece que o Chico tem o dom de escrever na memória da gente. E porque tinha, e eu verifiquei algumas vezes. O leitor amigo entenderá que uma ou outra falha deve ser-me debitada. Alguma coisa, naturalmente, que ele esqueceu. E ele pergunta para ele, que homem é este, Chico Xavier? Que vai ser homenageado na próxima segunda-feira. E que voltamos um pouquinho atrás, nas datas, ele esteve 41 anos no plano espiritual para se preparar para trazer a missão como Chico Xavier. Por isso que dizem que as personalidades não se coadunam. Esquecem-se que ele teve 41 anos no espaço a se preparar para produzir o que ele produziu. Hoje já estamos em 500 livros. E o que ele deixou na história, e o que exemplo ele deu. Simplicidade de amor, fidelidade à doutrina, muito amor para as criaturas. Teve 41 anos. Aí valorizamos o processo de reencarnação, a bênção que Deus nos dá numa reencarnação. Para escrever sobre este homem, minha incapacidade é tamanha que lanço mão de palavras e frases lidas e ouvidas aqui e acolá. Tento, escrevo e apago, rabisco e arrisco-me, nem assim me é fácil expressar o que gostaria de dizer. Convivi com ele esse tempo e não era fácil percebê-lo, o que era essa criatura, o que ele representava, o que ele sabia, até mesmo que nós pensávamos. Eu fico pensando que no tempo que convivi, eu e outros companheiros que nós ali se juntava em casa dele, era uma vibração que não dá para explicar. E por comparação eu me transporto ao tempo do Cristo, quando Jesus se reunia no casarão com os apóstolos. Qual não seria a vibração daquele momento? Porque o Chico, quando nós estávamos junto dele, era uma coisa extraordinária. Eu levo isso, enquanto a minha pessoa, de muita responsabilidade, porque tive o exemplo e aprendi e recebi muito dele. Mas se você esteve com ele por alguns minutos, ainda tenha sido a única vez,
não terá dificuldade em entender o que tanto quero dizer e não consigo. Verdade. Ele era um mistério que nós não consegue interpretar para poder dizer o que realmente a gente sentia junto dele. Que homem é este que, doente, deu saúde a um incontável número de pessoas? Sempre esteve com problema de saúde, o tempo que eu conheci. Pobre de bens materiais. Nunca foi possuidor de nada. Consolou numerosos ricos, rico de bens espirituais, jamais esqueceu os pobres sem poder humano. Orientou e consolou poderosos, porque todas as criaturas iam até ele e recebiam dele instruções, e vinham pessoas lá, grandes fazendeiros, que iam até no seu próprio avião e que iam lá, assim como foi o Presidente da República, Fernando Collor de Mello, que através de um artigo aumentou-lhe a aposentadoria que ele rejeitou. De maneira que, para nós termos uma ideia, o que foi na Terra essa criatura. Em mediunidade, foi o maior médio perfeito que passou pela Terra. Dizem até, como espírito evoluído, ele foi um dos mais evoluídos depois do Cristo. Ouvi isso muita vez, embora São Francisco de Assis, São Vicente de Paula e tantos outros que passaram pela Terra. Rainha Santa Isabel, que fez muita coisa, mas dizem os estudiosos, aqueles que estavam integrados e que eu ouvia lá dentro da casa dele, que seria o espírito mais evoluído que passou pela Terra depois do Chico. E nós podemos observar isso pela obra que ele nos deixou e o que continua fazendo. Sem dinheiro, tinha a sua aposentadoria. Enriqueceu o século em que nasceu, sem títulos académicos, apenas com o 4º ano primário. Foi coautor de verdadeira enciclopédia, versando os mais variados temas sobre ciência, filosofia e religião. Apagando-se, iluminou nossos caminhos. Esta avaliação que nós deveremos fazer desse espírito que, como Kardec codificou a doutrina que nós seguimos, e dela estamos aprendendo, e como Chico, ele continuou a obra e deu o exemplo em todos os aspectos que eu já nomeei. De sua boca jamais se ouviu uma palavra de pessimismo, ódio, condenação ou revolta. Sua vida foi toda dedicada para que a fé se elevasse, a esperança crescesse, a bondade se expandisse e o amor triunfasse sobre todas as coisas, as causas. E ele diz mais ainda, Adelina Silveira, que homem é este que, apesar dos sofrimentos que experimentou em toda a vida, ainda consegue sorrir além do cansaço. Onde ele estava era uma alegria constante. Ele se integrava dentro das conversas das pessoas que o rodeavam, sempre com um bom amor extraordinário. Ele fazia questão de, através da alegria que ele transmitia, dar-nos o exemplo do que a alegria é
uma face do amor. E é o que ele irradiava a cada momento. Sofrer sem reclamar, fazer o bem aos que lhe faziam mal, orar pelos que o perseguem e caluniam, ajudar desinteressadamente, conversar com os animais, que ele fazia, amar todos os seres, publicar 410 livros naquela época, hoje já estamos nos 500, com 20 milhões de exemplares vendidos, sem nunca receber um centavo de direitos autorais. Ele não tinha nem dinheiro para comprar um livro que ele escrevia. Ele recebia esses livros da Federação Espírita Brasileira quando eles queriam dar. Nem isso ele tinha, porque sempre que ele recebia um livro, ele dava-o e não se servia um centavo da venda de um livro. Foi de uma fidelidade a toda a prova. Que homem é este que há muitos anos capa e assunto as principais revistas e jornais do país, nunca perdeu a simplicidade? Que homem é este que, após alguns anos, retido em sua casa por doenças graves, bastou a simples notícia de que havia voltado a atender para que milhares de pessoas acorressem à cidade onde mora, simplesmente para vê-lo? Era um espetáculo muito importante, toda aquela multidão em que ia, uns para vê-lo e outros para receber ajuda das suas dificuldades, mães que perderam os seus filhos e que eram consoladas. Via-se ali cada mãe que recebia uma carta de um desespero a toda a prova. Que homem é este que resistiu a 89 anos de massacre com a mesma paciência e serenidade dos primeiros seguidores de Jesus? Que nunca se cansa de fazer o bem. Nunca perguntei a este homem se ele é feliz, mas deve ser, porque faz a vontade de Deus. Ele tem o jeito manso de falar, um olhar límpido como o céu, sem nuvens, um sorriso franco de quem é autêntico. Deveria ser uma pessoa feliz, porque era. Porque ele não tinha interesses materiais de nenhuma maneira. Ele seguia o Cristo e só seguindo qualquer um de nós, seguindo esse caminho, é que encontra alguma felicidade. Porque a felicidade não é deste mundo e não está onde nós a procuramos, evidentemente, porque a procuramos onde ela não está, pequenas coisas materiais. Ele não. Quando desencarnou, ele apenas levou as 3 canetas que foi o seu instrumento de trabalho. Não levou mais nada, nada. Portanto, seria uma pessoa feliz. Este homem não consegue mais falar sobre o Cristo sem se emocionar até as lágrimas. Vi algumas vezes. Quando eu falava de Cristo, ele se emocionava até às lágrimas. Já o devia ter visto. Já tinha estado com ele numa reencarnações passadas. Se nós lermos, nós vamos encontrar isso. Seu nome é Chico, o nosso Chico, um homem feito de amor. Seu nome é Chico Xavier, a paz que todo mundo quer. O lema da nossa casa, Jesus, Kardec e Chico Xavier. Seguimos as suas orientações.
O que fazemos nesta casa, eu aprendi lá. O pouco que é feito aqui, eu aprendi junto dele e de outros. E é o que esta casa segue. Chico Xavier. Porque temos certeza que realmente nós temos no bom caminho. Evangelho, olha, outra lição que ele nos dá. Evangelho e esforço. Chico é simplicidade falando, e era mesmo. As palavras de Jesus, quando comentadas por ele, têm um novo sabor. Quantas vezes li estas passagens sem atinar, com o sentido profundo que elas encerram. Evangelho sem esforço. Evangelho e esforço. Também podíamos nós, que estamos aqui e que estamos encarnados, buscar alguma lição sobre isso, esforço. Porque hoje as pessoas vão a casas espíritas, mas querem resolver os seus problemas imediatamente, no mesmo instante. No entanto, Evangelho e esforço. Alguns queriam até que o centro espírita fosse a casa deles. Era mais cômodo, não era? Pois é. Não querem ter o trabalho de ir à casa espírita, que hoje as casas espíritas estão aí, para acudir a multidão que hoje se encontra abraços com problemas espirituais muito sérios, como nunca se viu. E que as casas espíritas têm que estar preparadas para dar atendimento a esses problemas que as criaturas trazem, desde as crianças até os adultos. E é a função da casa espírita. Mas é preciso que nós vamos à casa espírita, que tenhamos o trabalho, que façamos o nosso programa, que sigamos aquilo que a casa orienta. Não é só um dia sentar numa cadeira e na outra semana. Isso, o tempo da igreja já passou. Nós temos em outra época, em que nós ia só ao domingo à igreja e achava que estava tudo resolvido. Não. Doutrina espírita é esforço. Ele tem algo mais que nós precisamos de nos doar e doar para estarmos integrados. Evangelho. E o que é que ele diz? Chico é uma simplicidade falando. As palavras de Jesus, quando voltar a repetir, comentadas por ele, têm um novo sabor. Quantas vezes li estas passagens sem atinar com o seu profundo que elas encerram. Porque o que ele dizia sempre era de grande profundidade espiritual. E que só que depois é que nós íamos, com o tempo e com a convivência com ele, é que nós íamos aprender. Quando ele cura um paralítico, diz em seguida, levanta-te e anda. Olha o ensinamento. Ele deu uma ordem para o paralítico, para que ele se esforçasse e andasse. Ele devolveu os movimentos, mas a obrigação de levantar-se e ir, de andar com o próprio esforço, era do paralítico. Vem à casa espírita, os espíritos ajudam, mas há que ter o nosso esforço. É preciso ir. É o que está dizendo aqui Adelino da Silveira. Quando ele cura um cego, os judeus foram saber do cego o que ele havia feito. E ele respondeu, não sei. Ele me mandou que fosse até ao tanque, fui, lavei-me e vi. A obrigação do cego é de ir se lavar, para que visse. Não foi extinta a obrigação. É outro ensinamento que devemos refletir, que milagre nas casas espíritas não existe.
ele é esforço, aproveitar a oportunidade, os ensinamentos para que nada possamos perder das lições do Cristo, para que amanhã sejamos mais felizes na vida real da vida do Espírito. Quando ele multiplica os pães e os peixes, foi que começou, pergunta: quantos pães tendes? 5 pães e 2 peixes. Ele então abençoou aqueles alimentos e fez a multiplicação, mas a multidão teve que dar a sua parte, no caso, os pães e os peixes. Portanto, os apóstolos tiveram que se movimentar para repartir todo aquele alimento. Quando ele ressuscita Lázaro, vai até à porta do túmulo e diz: Lázaro, vem para fora. A vida foi restituída, mas a obrigação de sair do túmulo mobilizou as forças de Lázaro. Evangelho e esforço. Essa é a mensagem. A primeira, para que nada se perca. Vamos aproveitar todas as oportunidades que temos nesta presente encarnação, integrados na doutrina. A seguir, o esforço de cada um, em que os Espíritos esperam a nossa boa vontade. Em toda a literatura espírita, podem ver, os Espíritos dizem: quando há boa vontade, quando o trabalhador está disposto, quando o trabalhador quer, quando o trabalhador é persistente e atuante, nós estamos junto dele. Não, é uma passagem muito interessante. E diz aqui: não faça isso. Uma advertência que Emmanuel, seu mentor, lhe fez. Chico é uma simplicidade falando. As palavras de Jesus, quando comentadas por ele, têm um novo sabor. Quantas vezes li estas passagens sem atinar com o sentido profundo que elas encerram. Um amigo de Chico desencarnou. Havia-me encontrado, diz o Adriano Silveira no livro, havia-me encontrado com ele algumas vezes, ora no centro, ora na casa do Chico. Alguns dias após o desencarne desse amigo, o espírito entra na casa de Chico e dá-lhe um grande abraço ao Chico. Alguns dias após, então diz aqui, o odor era tão forte que a roupa do Chico ficou impregnada, chegando mesmo a ficar uma mancha na lapela do paletó. Não sei se algum de vocês já reparou, quer seja no ônibus ou até passando, há pessoas que têm um odor muito forte. E nós, maldosamente, perguntamos: essa criatura não toma banho. Mas não é verdade. Essa criatura toma banho, e como todos nós. Agora, o cheiro não é material, é espiritual. E tem médios que sentem esse odor. Mas o Chico foi mais forte e ficou impregnado no paletó. Como em tudo na vida dele, em todos os aspectos, as lições que ele deixou, é tudo um ensinamento. Quando ia tirar o paletó para limpá-lo, o espírito de Emmanuel apareceu e disse-lhe, ele já o tinha avisado: não faça isso. Não faça isso, ele não tem consciência do seu estado, não sabe que desencarnou. Se você limpar o paletó agora, na sua presença, ele vai perceber isso e poderá lhe fazer um grande mal. Chico, então, não só não tirou o paletó, como dormiu com ele. É preciso ter coragem. No dia seguinte, o odor havia desaparecido. Porque o odor é de origem espiritual.
E isso é um caso que a gente nota muito, pessoas que têm aquele odor muito forte e que nós pensamos que é falta de higiene, mas não é verdade. É a aproximação de entidade que está com essa criatura. O que nós devíamos fazer, em vez de pensar o mal, fazer uma prece, né? Mas não é isso que nós fazemos. Tem outra coisa interessante, o nosso lar e o barbeiro. Chico estava psicografando o nosso lar. Numa das raras pausas que se permitiu, saiu para fazer a barba, como outro cidadão qualquer. O barbeiro era dos antigos, metódico, colocou-lhe a toalhinha sobre o queixo e sobou-lhe o rosto. Esta rotina ordeira foi interrompida na primeira raspada. O barbeiro falou: Chico, estou sentindo uma tonteira, parece que vou desmaiar. Pode acontecer, não é? Qualquer um de nós. Posto em descanso no relativo conforto da cadeira, olhos cerrados, Chico inquietou-se. Abriu os olhos e viu um espírito trevoso que enliava o barbeiro, dizendo-lhe aos ouvidos: corta a garganta dele, corta. Isto é como as criaturas que estão viciados no vício e que vem ao ouvido aquela voz: vai fumar, vai beber. O barbeiro, ele estava sendo um instrumento do espírito para lhe cortar a garganta. Vocês vejam o que é que essa alma... Ainda nós se queixamos que temos a doutrina e que sofremos, temos dificuldades. Imagine esse homem, o que é que ele não sofreu. Até numa rotina cotidiana de fazer a barba. Com o fio da navalha sobre o pescoço do Chico, o próprio homem não via nem ouvia o espírito, mas sofria as influências, porque ele não era médium, mas ele notava as influências do espírito. Daí aquelas sensações estranhas, o afrouxamento dos controles. Voltou a dizer: Chico, não sei se vou dar conta de terminar a sua barba. E o Chico respondeu: não se preocupe, meu irmão, barba é assim mesmo, a gente faz quando dá certo, se não der hoje, a gente faz amanhã, com aquela simplicidade, com aquela vontade que ele tinha. Naquele momento, conta ao Chico, depois de uma pausa na conversa, tudo o que queria era que ele tirasse a navalha do meu pescoço. Concluindo, explicou que eram as trevas, querendo impedir que nosso lar fosse concluído e viesse à luz e espargir luz. Veja que ele estava escrevendo o nosso lar e as trevas não queriam. E tem outras passagens, quando ele estava escrevendo Paulo Estevam e outros livros, tanto sim que ele dizia: gente, no jeito de mineiro, o livro é um verdadeiro parto. A gente sofre até ao término de psicografar o livro. Então, o espírito das trevas não queria que o livro fosse terminado. Vejam aí, companheiros, nós que estamos em tarefas, qualquer que sejam as tarefas, temos que ficar muito atentos, porque as sombras procuram sempre atrapalhar a luz. O obreiro que esteja disposto a trabalhar, que se prepare, ser muito persistente e, como dizem os Espíritos, muita oração e muita vigilância. Porque senão, como diz o Chico também, orem por mim, porque a 100 metros da meta
eu posso cair. E é o que acontece, muito comum, em todas as camadas sociais que estão integradas na doutrina. Ao relembrar e escrever este caso, reflito que Nosso Lar é o livro mais lido de toda a literatura mediúnica recebida por Chico Xavier, um verdadeiro best-seller, com mais de 1.200.000 exemplares vendidos. Naquela época, ainda pedi a Michel que fosse saber a data do livro, mas já não deu tempo. Mas repara que, aos tempos, nos anos que já passaram, não temos notícia quando está, mas se há 20 anos atrás já estava 1.200.000, imagina hoje. É realmente o Nosso Lar o livro mais vendido. Ele é um best-seller. Tem outros que ele escreveu e que ele tem muita afetividade, que é o Boa Nova e Paulo Estevão. Os médios e não só, diz Sueli Caldas Schubert, deviam ler esse livro 2 vezes por ano, Paulo Estevão. Porque é realmente, quem o leu pode confirmar, é um espetáculo. Eu, quando li a primeira vez, como me emociono com muita facilidade, emocionei muito a vida de Paulo, o que ele sofreu, o que ele teve que sofrer para realmente dar a volta em si próprio. É muito interessante esta passagem, Sacrifícios do Amor. E vamos valorizar aí, vamos refletir bem o que é reencarnação. O ano era de 1997, uma terça-feira à noite, quando chegamos para visitá-lo, ele contou-nos o seguinte caso. Ele era muito comum às pessoas mais íntimas, e aconteceu muita vez comigo, que ele chamava, apontava o dedo e contava, sabes, hoje me aconteceu isto. Olha, filho, esta semana eu fui assaltado ali na porta, mas consegui tirar o revólver ao assaltante. Hoje, minha mãe me apareceu e disse-me, meu filho, após tantos anos de estudo no mundo espiritual, ela desencarnou com ele 5 anos, estou-me formando hoje em assistência social. Venho-me despedir e dizer que não mais vou aparecer a você. Portanto, ela fez um curso de assistência social no plano espiritual. Eu costumo dizer, e nós podemos até refletir nisso, quando se entra para a doutrina e que há uma certa facilidade, é porque algo houve antes, como encarnada ou como desencarnado, que tive algumas instruções ou alguns ensinamentos, porque receber a doutrina assim, como não é tão fácil assim, não. Porque a doutrina espírita nós adentramos, mas é preciso que ela adentre em nós, para depois nós possamos transmiti-la para o outro. Não é tão fácil assim, não. Mas a senhora vai me abandonar, o Chico, com muita pena? Não, meu filho. Imagine você que eu, seu pai, precisa renascer. E disse que só reencarna se eu vier como esposa dele. Olha, vocês vejam, no outro lado do mundo, nós não fazemos ideias o que é que se processa do outro lado do mundo espiritual antes de uma reencarnação. Fui falar então com a Cidália, a sua segunda mãe, porque ela desencarnou muito cedo. Cidália tomou conta dos filhos. Então, sua segunda mãe, que criou vocês com tanto carinho e jamais fez diferença entre os meus filhos e os dela. Ela contou-me que
também precisa voltar à terra. E então eu lhe disse: Cidália, você foi tão boa para meus filhos, fez tantos sacrifícios por eles, suportou tantas humilhações. Nunca me esqueci que você disse ao João Cândido que só se casaria com ele se ele fosse buscar os meus filhos, que estavam espalhados por várias casas, para que você os criasse. Desde minha decisão de voltar ao corpo, tenho refletido muito sobre tudo isso e venho perguntar-lhe se você aceitaria nascer como nossa primeira filha. Ora, foi esposa do pai dele, segunda esposa, e agora vinha como filha. Será que não acontece aqui conosco estes mesmos casos? Abraçámos-nos e chorámos muito. Quando me despedi dela, perguntei-lhe: Cidália, há alguma coisa que eu possa fazer por você quando for sua mãe? Ela me disse: Dona Maria, eu sempre tive muita inclinação para a música e não pude me aproximar de um instrumento. Sempre amei um piano. Quer dizer, ela com toda aquela miséria, com os 9 filhos dela e do segundo marido, evidentemente, não tinha nem dinheiro para vezes para comer. Imagina um piano. Vamos ver o que é que Dona Maria João diz, que é o livro Cartas de uma Morta. Pois bem, minha filha, vou imprimir em meu coração um desejo que minha primeira filha venha com inclinação para a música. Jesus há de nos proporcionar a alegria de possuir um piano. E, naturalmente, é o que está acontecendo aos dias de hoje. E nós vamos ver aqui mais à frente a data que ela encarnou. Essa altura da narrativa, o Chico estava banhado em lágrimas, e nós também, mas continua a falar de Dona Maria, a sua mãe. Seu pai vai reencarnar em 1997. Vou ficar junto dele por aproximadamente 3 anos e renascerei nos primeiros meses de 2000. Apesar disso, ele reencarnou o marido, ela tomou conta dessa criança durante 3 anos e em 2000 ela reencarnou. Hoje estará com 18 anos, evidentemente. Tem o curso de assistência social, deve estar integrada em algum movimento de assistência social. E vai ter a primeira filha, a segunda esposa do marido. A Astrid vai-te preparando, porque as coisas também podem ir para o seu lado dessa maneira. Mas a senhora já sofreu tanto e vai renascer para ser esposa e mãe novamente? São os sacrifícios do amor. Até um dia, meu filho. Neste momento, concluiu o Chico, também ele começou a chorar. Vejam que a convivência com essa alma, quanto ensinamento, quanta experiência do mundo espiritual, que nós precisamos refletir e que a doutrina hoje tão bem explica e nos dá o conhecimento para que nós, com esses ensinamentos, siga o caminho realmente do Cristo. Sem isso, torna-se muito difícil. Acredito que eu concluí.
Mas ainda tem aqui mais. Saudades de Jesus. Também é muito interessante esta passagem. Estávamos na residência do Chico, seu estado de saúde não lhe permitia deslocar-se até ao centro, porque ele, ultimamente, ele era carregado como fosse uma criança por as pessoas, porque ele não andava. Fiquei-me questionando porque é que ele não andava numa cadeira de rodas. Nunca ouvi de cadeira de rodas, não sei porquê. Eles pegavam nele como fosse uma criança, que o punham no carro, que tiravam no carro, que levavam para a cadeira. Nunca ouvi de cadeira de rodas. A multidão se comprimia lá na rua em frente. Quando o portão se abriu, a fila de pessoas tinha alguns quarteirões. Foram passando uma a uma em frente do Chico. Pessoas de todas as idades, de todas as condições sociais, dos mais distantes lugares do país. Alguns diziam, como nós podemos dizer agora, aqueles que não tiveram essa felicidade: eu só queria tocá-lo. O meu maior sonho era conhecê-lo. Só queria ouvir sua voz e apertar sua mão. Acredito que uma grande parte de vocês que não teve essa oportunidade gostaria de ter essa oportunidade. Uns queriam notícias de seus familiares desencarnados, espantar uma ideia de suicídio. Outros nada diziam, nada pediam, só conseguiam chorar. Hoje estou com dificuldade, estou muito para o lado da emoção, e não é para menos. Com a simples palavra do Chico, seus semblantes se transfiguravam, saíam sorridentes. E era o que acontecia. E diziam até os materialistas que os espíritas, quando conviviam, que o brilho dos olhos era diferente das outras pessoas. E é verdade. Ao ver as pessoas ansiosas para tocá-lo e a interminável fila, a maneira como ele atendia a todos, fiquei pensando: meu Deus, a aura do Chico é tão boa, seu magnetismo é tão grande, que parece que pulveriza nossas dores e ameniza as nossas ansiedades. E é verdade. De repente ele volta-se para mim e diz: o Chico diz, comove-me a vontade da nossa gente em vir visitar-me. Não tenho mais nada para dar. Estou quase morto. Porque você acha que eles vêm? Perguntou-me e ficou esperando a resposta. Para mim, o que é que eu ia responder se fosse comigo? Aí pensei: meu Deus, frente a um homem desses, a gente não pode mentir nem dizer qualquer coisa que possa vir a ofender a sua humildade. Embora ele sempre diga que nunca se considerou humilde. Comecei então a pensar que quando Jesus esteve conosco, onde quer que aparecesse, a multidão o cercava. Eram pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais, nos mais distantes lugares. Muitos iriam esperá-lo nas estradas, nas aldeias, ou nas casas onde ele se hospedava. Onde quer que aparecesse, uma multidão o cercava, tanto que Pedro lhe disse certa vez: vem vez que a multidão te comprime. Zaqueu chegou a subir numa árvore, somente para vê-lo. Ver, tocar e ouvir era só o que queriam as pessoas. Tudo isso passou pela minha cabeça com uma rapidez de relâmpago. E como ele continuava olhando para mim, esperando a resposta, animei a dizer: Chico, acho que eles estão com saudades de Jesus. Nós temos que animar essa saudade. Eu costumo
a dizer para que nós mentalize Jesus e o retenha na nossa mente. Quem consegue fazer isso? Olhe, feche os olhos e retenha. Consegue vê-lo? Isso também é um exercício, um aprendizado. Que eu também aprendi lá em casa do Chico. Palavras tiradas do fundo do coração, penso que elas não ofenderam sua modéstia. A multidão continuou desfilando, todos lhe beijavam a mão e ele beijava a mão de todos. Era hábito. Lá pelas tantas da noite, quando a fila havia diminuído sensivelmente, percebi que seus lábios estavam sangrando. Ele havia beijado a mão de centenas de pessoas. Fiquei com tanta pena daquele homem, nos seus 88 anos naquela altura, mas 70 dedicados ao atendimento de pessoas que me atrevi a lhe perguntar: por que você beija a mão deles? A humildade de sua resposta continuará emocionando sempre, porque não posso me curvar para beijar-lhes os pés. É uma expressão para nós refletir. Amigos, muita paz. Eu fui convocado para falar de Chico e relutei porque me emociona muito. E por muita razão, porque eu convivi com ele 22 anos. E me lembro com muita saudade. E eu peço desculpa a todos. E a todos agradeço e muito obrigados. Pois é. Páscoa é família. É que nós estamos. A família batuirense. Uns vivemos como irmãos. Outros como netos. E até mesmo já como bisnetos. Nesta grande família, que é a família batuirense. Certa vez, quando o Chico nos disse que tínhamos que regressar a Portugal, que teríamos aqui um compromisso, eu relutei. Relutei por quê? Porque tinha a minha família em São Paulo, onde eu morei 26 anos. Mas não compreendi ainda bem que aqui em Portugal eu iria pertencer a uma família maior, que é a família batuirense, que eu muito estimo, porque somos irmãos, companheiros. Quando um fica doente, os outros se preocupam. Quando um dia um não vem aqui na casa, o que será que aconteceu àquela pessoa que não veio hoje? A preocupação, vamos assim dizer, é como que uma mãe de família. E a emoção também já está tomando conta no meu coração. Porque também vai a nossa homenagem ao nosso querido Chico, que muito aprendemos com ele.
para que pudéssemos vir para esta pátria, nossa pátria. Não ensinar, mas explicar os ensinamentos do Evangelho e do Cristo. Hoje, agradeço muito, muito, muito a pertencer a essa família, a essa casa que o nosso querido Pai Batuíra nos ofertou, para que através desta casa pudéssemos trabalhar, pudéssemos estudar, pudéssemos amar. E aqui estamos nós, então, comemorando a Páscoa. Mas uma Páscoa diferente. Não é uma Páscoa de uma boa mesa, de um bom almoço, de uma boa comida. Mas é uma Páscoa em oração, em companhia. Talvez, quiçá, daqueles nossos companheiros e familiares que já partiram e que hoje vieram até aqui participar desse banquete.